Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Cura de um homem com a mão atrofiada. Em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado, e assim encontrar com que o acusar. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus lhes disse: Eu vos pergunto se, no sábado, é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la? Correndo os olhos por todos eles, disse ao homem: Estende a mão. Ele o fez, e a mão voltou ao estado normal. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Aqui o Senhor volta-se para outras coisas. Com o propósito de salvar o homem inteiro, curava um membro de cada vez. Por isso segue. Em outro sábado, entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. São Beda. Era principalmente aos sábados que curava e ensinava, não somente para anunciar o mistério do sábado espiritual, mas também porque aos sábados o povo se reunia em maior número. São Cirilo. Ensinava verdadeiramente coisas superiores à inteligência humana e abria aos que o ouviam o caminho que conduz à vida eterna. Depois de ter explicado sua doutrina, mostrava de repente o seu poder divino. E segue. Estava ali um homem com a mão direita atrofiada. São Beda. Como havia justificado a violação do sábado, da qual seus discípulos eram acusados, por meio daquele exemplo indisputável, passaram a observá-lo a fim de caluniar o mestre. Por isso segue. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se ele o curaria no sábado, a fim de acusá-lo, se não curasse, de crueldade ou incapacidade, e se curasse, considerá-lo infrator da lei. Por isso é dito, para ver se ele o curaria no sábado. São Cirilo. Este é o costume do adversário. Alimenta em si a doença da dor com os elogios dos outros. Mas o Senhor conhece todas as coisas e penetra nos segredos do coração. Segue. Ele, porém, percebeu seus pensamentos e disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e fica de pé no meio de todos. Ele se levantou e ficou de pé. Sem dúvida, com o fim de fazer o cruel fariseu ter compaixão e que a própria compaixão aplacasse as chamas da ira. São Beda. O Senhor, compreendendo a calúnia que preparavam, repreende aqueles que não interpretam bem os mandamentos da lei, acreditando que nos sábados não podiam ser feitas obras boas, enquanto a lei unicamente manda abster-se dos trabalhos servis no sábado, isto é, das más ações. Por isso, Cristo disse-lhes: Eu vos pergunto se, no sábado, é permitido fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou arruiná-la? São Cirilo. A questão é oportuníssima.
Porque, se é lícito fazer o bem no sábado, e se ninguém pode impedir que os que sofrem alcancem a misericórdia do Senhor, neste caso, não tem cabimento a calúnia levantada contra Cristo. Se, porém, é ilícito fazer obras boas no sábado, a lei proíbe trabalhar pela salvação das almas. Então se convertiam em acusadores da lei. Se queremos discutir a instituição do sábado, observaremos que foi estabelecido para fazer obras piedosas. Foi ordenado que no sábado não se trabalhasse, com o fim de que descansassem, como é dito no Deuteronômio: teu escravo, tua escrava, teu boi e todo animal que te pertença. Portanto, o que se compadece do boi e dos demais animais, como não se compadecerá do homem acometido por uma grave doença? Santo Ambrósio. A lei figura, nas presentes circunstâncias, a forma dos tempos futuros, nos quais haverá certamente descanso dos males, não dos bens. Ainda que descansemos dos trabalhos materiais, não estaremos ociosos, mas descansaremos louvando a Deus com boas obras. Santo Agostinho. Depois de ter curado o corpo, perguntou desta forma: é lícito salvar as almas ou perdê-las? Talvez porque fazia milagres para estabelecer a fé, na qual se encontra a salvação da alma, ou porque a cura da mão direita significa a salvação da alma, a qual, não praticando boas obras, tinha, em certo sentido, seca a sua mão direita. Ou também, pela alma, entende-se o homem, como se costuma dizer: estiveram ali tantas almas. Pode-se perguntar ainda, como disse Mateus, se eles perguntaram ao Senhor se era lícito curar no sábado, porque Lucas mostra que foram interrogados pelo Senhor. Deve-se entender aqui que eles perguntaram primeiro ao Senhor se era lícito curar no sábado, e depois o Senhor, conhecendo os seus pensamentos, foi ao seu encontro, colocando no meio aquele a quem se propunha curar, e perguntou-lhes, como dizem Marcos e Lucas. Prossegue, correndo os olhos por todos eles. Tito Bostrense. Fixando o olhar sobre todos, instigando a inteligência deles à consideração do assunto, disse ao homem: estende a mão. Eu, que criei o homem, sou quem te mando. O que tinha a mão doente obedeceu-lhe e foi curado. Por isso segue. Ele o fez e a mão voltou ao estado normal. Porém, os que deveriam ficar admirados por causa do milagre aumentam a sua malícia. Por isso segue. Eles, porém, se enfureceram e combinavam o que fariam a Jesus. Orígenes. Ou, como diz Mateus, saem e deliberam uma maneira de matá-lo. São Cirilo. Ó fariseu, tu o vês fazer obras divinas e curar os doentes em virtude de um poder superior, mas tramas sua morte por causa da inveja. São Beda. O homem representa o gênero humano, seco porque não produzia obras boas, desde que, representado pelo seu primeiro pai, estendeu a mão para colher a maçã, cuja má ação emendou o inocente Filho de Deus, estendendo suas mãos na cruz. A mão da humanidade na sinagoga estava seca, porque, onde se encontra a maior cópia de conhecimentos, ali se comete a maior culpa, o que viola o mandamento. Santo Ambrósio. Já ouviste as palavras daquele que diz: estende tua mão. Esse remédio é comum em geral. Tu que acreditas ter a mão sadia, evita que ela se seque pela avareza ou pelo sacrilégio. Estende-a muitas vezes favorecendo o teu próximo e dispensando tua proteção à viúva. Defende de qualquer injúria quem vejas sofrer sob o peso da calúnia. Estende também tua mão ao pobre que te pede. Estende-a também ao Senhor, pedindo-lhe o perdão dos teus pecados. Assim é como se deve estender a mão, e assim é como se cura. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.